depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Nascemos em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. O homem não é produto do meio, o meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean-Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Olá, queridos irmãos. Nesse vídeo o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre a linha teológica do calvinismo. Fala também sobre a inclinação do homem ao mal após a queda e sobre a incapacidade humana de escolher a Deus após a queda. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe seu like no vídeo e deixe também seu comentário. Vamos ao vídeo. Então, depois da queda, não há nenhum ser humano que não seja pecador. Todos pecaram. Nascemos pecadores. Nascemos em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe, diz Davi. Então, o ser humano, ele... É uma condição, então? É interessante que o John Locke, filósofo, diz que o homem é uma tábua rasa. Exato. Uma folha em branco. Que o homem é produto do meio. Ele estava errado. O homem não é produto do meio. O meio é produto do homem. Como assim? Como assim? O mal não está fora, o mal está dentro. O mal de fora... A gente influencia o meio e não o meio. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, um fulano não deve entrar na política porque o poder corrompe. Errado. Não é o poder que corrompe. Ele já tinha aquilo dentro dele. O poder revela os corrompidos. Faz sentido. Então, quando o cidadão ele se corrompe, na verdade não foi o meio que o corrompeu. A corrupção que está dentro dele, que procede dentro dele, é que atinge o meio em que ele está. É bem verdade que o meio também pode influenciar. Porém, afirmar que o homem é bom, como dizia Jean-Jacques Rousseau, também estava errado, que o homem é essencialmente bom, é um equívoco. O homem não é bom essencialmente, o homem é mau essencialmente. É mesmo? É mau essencialmente. A não ser que Deus o transforme, toda inclinação do coração dele é para o mal. Então, assustador isso, né? É assustador, mas é a verdade dos fatos. Então, o calvinismo define... E a gente vê isso, né, em situações limítrofes, né? É claro. Quando você vê quando a pessoa está... Tipo, a vida dele está em risco, ele é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, o ponto básico é o seguinte, não há nenhuma área da nossa vida, Vilela, que não tenha sido atingida pelo pecado. Isso significa depravação total. A eleição incondicional é que quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus ou Deus que escolhe o homem? O calvinismo entende que Deus escolhe o homem. Não foi o homem que passou a amar a Deus primeiro e Deus, então, em resposta ao amor do homem, passou a amá-lo. Não, Deus nos amou primeiro. O amor nosso por Deus é um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Quando diz que a expiação é limitada, é a obra de Cristo na cruz, é que a Cristo não morreu apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu efetivamente para salvar. Ele morreu pela sua igreja, pelas suas ovelhas. Quando diz que é vocação eficaz ou graça irresistível, é que o Deus que chama, chama eficazmente. Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e jamais alguém as arrebatará das minhas mãos. E aí, finalmente, a perseverança dos santos significa o seguinte, uma pessoa que foi salva verdadeiramente, ela está com a sua salvação garantida por Deus. Então não há possibilidade de alguém hoje ser filho de Deus e amanhã ser filho do diabo. Entendi. Agora tem Se eu aceitei essa graça, eu tô salvo. Está salvo. Se eu pecar, mesmo que eu peque, eu tô salvo. Vamos esclarecer isso melhor. Então eu queria entender isso. Vamos explicar. Por exemplo, você é casado? Sou. Você tem filhos? Tenho um filho. Eu pergunto a você, se o seu filho errar com você, ele deixa de ser seu filho? Claro que não. Claro que não. Claro. O que você faria se ele errar deliberadamente contra você? Eu vou conversar com ele, tentar mudar. Você vai conversar com ele, você vai exortá-lo, você vai adverti-lo, certo? Certo. Exato. Mas ele não deixa de quê? Ser seu filho. Com Deus é a mesma coisa. Antes da conversão, o homem é um réu diante de um juiz.
Depois da conversão, o homem é um filho diante de um pai. Tá. Quando eu erro com Deus, eu não deixo de ser filho de Deus. Por exemplo... Ele tem um tratamento é o de tratamento pai. de pai, disciplinar. Disciplinar. Por exemplo, quando Davi, o rei Davi, adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela, e depois casou com ela, tudo debaixo dos panos, sem que ninguém soubesse, aquilo foi mal aos olhos de Deus, e ele sofreu muito por causa disso. Quando ele vai fazer a sua confissão de arrependimento, ele diz, restitui-me a alegria da salvação. Ele não diz, restitui-me a salvação, mas a alegria da salvação. Por exemplo, lá em 1 de João 5,13 está escrito assim, filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna, não que tivestes, não tereis, que tendes. Eu estou com esse telefone na mão, eu não tive, eu não terei, eu tenho. Exato. Então, quando você crê em Jesus, imediatamente você recebe o presente da vida eterna e a garantia dessa salvação. Isso é calvinismo. Por quê? Porque a soberania de Deus na salvação é a grande tese do calvinismo. Deus é soberano. Entendi. Na outra ponta, no arminianismo, a ideia de que o homem não está totalmente depravado, que o homem pode fazer a sua escolha, que o homem é livre. E que No calvinismo a gente não é totalmente livre, então? no calvinismo, Depois eu quero entender isso. Então vamos pegar a ideia de livre-arbítrio. Isso. A pergunta é, o calvinismo não crê em livre-arbítrio. O arminianismo, sim. Não crê em livre-arbítrio? Não, o calvinismo crê em livre agência. Eu explico. Tá. Eu explico. Por exemplo, se você e eu hoje tomarmos a seguinte decisão aqui no programa, Tá. dia 11 de julho de 2023, olha, a partir de hoje eu não peco mais. A partir de hoje eu não erro mais. Tá. Pergunta a você, É possível? é possível? Não. Não. Por que não? Porque em algum momento a gente vai cair. Por quê? Porque a nossa inclinação é para o erro. Tá. Livre-arbítrio só tinha Adão antes de pecar. Ele podia escolher não pecar. Hoje você e eu não podemos. Nesse sentido. Nesse sentido, é isso que é livre-arbítrio. Mas eu escolho os meus caminhos. Exatamente. Então, Eu isso posso escolher entre a esquerda e a direita. É isso. Eu posso escolher entre viajar ou ficar. Isso é livre-agência. Ah, não é livre-arbítrio? Não, isso é livre-agência. Você escolheu vir com essa usar o roupa, moletom hoje. Eu escolhi vir de um paletó azul. É livre-agência? Isso é livre-agência. Livre-arbítrio é o poder de escolher o bem e praticá-lo na sua plenitude. Nossa. É outra percepção. É, total. É. E os arminianos, então, acreditam, Que a inclusive, escolha que a gente tem escolha de é não sua. pecar. Por exemplo, qual a descrição que a Bíblia fala do homem antes da sua conversão? A Bíblia diz lá em Efésios 2 que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra mortos lá, no grego, é necros. De onde vem essa palavra necrotério? Exato. Morto mesmo. Né? Então, espiritualmente, o homem está morto. Um morto não decide, não age, não reage. Ou Deus, soberanamente, dá vida para ele, ou ele permanece morto. Tá. Então, o ensino muito consistente de toda a Bíblia é que salvação é uma obra de Deus, planejada por Deus, executada por Deus e consumada por Deus, para que a glória seja de Deus e não do homem. Por exemplo, é muito comum você escutar assim, no dia que eu encontrei a Cristo. Está errado. Por quê? Eu não encontrei a Cristo, foi ele que me encontrou. Ele não estava perdido estava eu. Entendi. Entendi. No dia que eu me converti, eu não me converti, eu fui convertido. Eu não tenho o poder de mudar a mim mesmo. Foi ele que me transformou. O que diz lá na parábola do filho pródigo? Alegremo-nos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. A salvação não é obra humana, a salvação é obra divina. De ponta a ponta, de A a Z, de alfa a ômega. Isso é calvinismo. Tá. E agora o arminianismo? No arminianismo, você decide. De onde vem ou a palavra você rejeita. Vem de Armínio, Jacobus Arminius, que era holandês. Você decide. Até não pecar? Decide não pecar, não aceitar a salvação, rejeitar a salvação, no sentido de que você é que tem as rédeas na mão. Entendi. Você tem um controle. Então, é como se Cristo tivesse ido para a cruz, morrido na cruz, vertido o seu sangue. E se eu não quiser, ele morreu em vão, porque eu não quero, eu decido. O controle está na minha mão. Entendi. Eu sou soberano
da decisão. Eu sou o capitão da minha alma e eu que decido. No calvinismo, você toma decisão, porque é uma coisa bonita aqui, Vilela. Não é que o homem não seja responsável, não é que o homem seja um robozinho, um bonequinho, um soldado de chumbo. A soberania de Deus e a liberdade humana, a responsabilidade humana caminham com paralelas. Por exemplo, Deus requer do homem, arrependei-vos e crede. Mas quem dá o arrependimento para a vida é Deus. Quem dá a fé salvadora é Deus. Quem regenera é Deus. Quem chama eficazmente é Deus. Quem justifica é Deus. Quem sela com o Espírito Santo é Deus. Quem consuma a salvação é Deus. Então, quando eu respondo ao chamado de Deus, a Bíblia diz assim, é Deus quem opera em nós tanto querer quanto realizar. Então, até aquilo que eu decidi, eu só decidi porque Deus operou em mim esse desejo. Esse foi o vídeo de hoje. Mas, e você? Acredita em que linha teológica? Calvinismo ou arminianismo? Deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.